Bom dia, meus amigos. Que Jesus esteja conosco, e Ele está, mas que nós possamos sentir, né? Bom, hoje nós vamos falar, como bem disse a Jô, sobre o capítulo 5, lá do livro 3º do Livro dos Espíritos, que fala, que é tirado das leis morais. Tem lá a lei da liberdade, a lei do trabalho, a lei da destruição, várias leis. E entre elas tem a lei da sociedade. Gente, esse é um capítulo curtinho. Eu vou falar para vocês chegarem em casa e ler, mas vocês nem vão brigar comigo quando vocês chegarem em casa e ler, porque olha, gente, ele tem da pergunta 766 a 775. Eu sou ruim de matemática, mas dá menos de 10. Gente, menos de 10 perguntas. Olha, 2 páginas. Olha, para o Livro dos Espíritos, que são 1000 perguntas, 2 páginas, 9 perguntas, não é uma dica, né, gente? Dá para ler. Mas, apesar de só serem 9 perguntas, são perguntas que trazem muitas reflexões. E até por isso, eu vou ficar apenas nas perguntas iniciais hoje, para que eu possa abordar aquele tema que foi despertado em mim, para que eu pudesse conversar com vocês. Eu vou ler rapidamente para que a gente possa falar, olha, gente, para quem me conhece, eu parei de brigar com a natureza, viu? Olha, tô de óculos. Então, olha, rapidinho eu vou ler aqui a necessidade da vida social. A primeira pergunta diz o seguinte: a vida social está na natureza? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, Deus nos deu tudo que temos, não é para a gente viver sozinho, né, gente? Certamente é para que nós possamos exercitar todas essas condições junto com os outros. E contrário à lei da natureza, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Procurando a sociedade não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. O homem tem que progredir. Isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhes o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Gente, eu quero me ater a essas perguntas iniciais aqui desse capítulo, porque em determinado momento todos vocês que frequentam a casa vão ver qualquer um dos palestrantes aqui dizer, em um momento ou outro, que para que nós possamos evoluir e progredir enquanto espíritos encarnados, enquanto criaturas de Deus, nós temos que seguir o Evangelho de Jesus. E como é, gente, que nós vamos praticar esse Evangelho? Como é que nós vamos praticar fora da caridade não há salvação? Como é que nós vamos perdoar 70 vezes 7? Como é que nós vamos não julgar para não ser julgado? Como é que nós vamos fazer o bem sem olhar a quem? Como é que nós vamos amar ao próximo como a si, se nós não convivermos com o outro? Para que nós possamos nos desenvolver, nós temos que estabelecer essa convivência nessa sociedade. E nós temos pequenas sociedades na nossa vida. Quais são essas pequenas sociedades? São a nossa família, é no nosso ambiente de trabalho, é na nossa escola, na faculdade, é no nosso grupo de amigos, é no grupo da igreja, da religião onde nós frequentamos, é na rua, com as pessoas, de todos os serviços que nós precisamos no decorrer do nosso dia. Então, esse grupo de pessoas, dessas várias caixinhas
sociais que nós temos, é campo fértil para que nós possamos, na convivência, nos desenvolver a nossa condição enquanto criatura de Deus. E aí, gente, quando eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando assim, veja, o Livro dos Espíritos foi publicado lá em 1850 alguma coisa, 1857, salvo engano, ou seja, mais de 150 anos atrás. E aí, esse capítulo vem falar do quê? Da necessidade de nós convivermos, de nós não nos isolarmos, de nós estarmos juntos. Não tem outra maneira nesta vida de nós aprendermos e evoluirmos enquanto espírito encarnado se não for através do outro. E aí, gente, eu fico pensando quanto esse tema é atual. Hoje, nós vivendo na era da tecnologia, o quanto esse assunto é tão atual. Para nós termos relacionamentos, nós precisamos conviver com o outro. Porque é nessa convivência que nós vamos nos perceber, nos reconhecer, nos entender, ter um autoconhecimento. Não tem como. E, gente, para que um dia a gente possa dizer assim, imagina, falar, sabe aquela coisa que a gente fala de boca cheia? Ai, eu me conheço demais, eu sei de todas as minhas fragilidades, eu sei de todos os meus defeitos, eu sei de todas as minhas virtudes, eu sei de todas as minhas ações e reações, eu sei o que eu vou pensar, o que eu vou dizer em determinado... Para que nós possamos dizer isso com certeza, nós temos que vivenciar muitas experiências. E todas as experiências que vão nos testar na nossa condição, vêm através do outro. Gente, sozinho, isolado, nós não vamos nos permitir a viver todas as experiências que a vida pode nos trazer e precisa nos trazer enquanto nós estamos aqui como criaturas encarnadas. É só através do outro que nós vamos efetivamente perceber as nossas mazelas, as nossas fragilidades. Porque quantas vezes nós vemos uma situação acontecendo com outro e aí a gente sempre diz ou pensa, eu jamais faria desse jeito, eu jamais diria isso. Mas será que se fosse com você, realmente seria assim? Eu posso falar por mim, gente. Eu já quebrei a cara tantas vezes que eu via certas coisas, eu jamais faria isso. Não vou contar para vocês exatamente, mas sexta-feira no meu trabalho eu passei uma situação igual. Imagina, se a minha chefe falar alguma coisa, eu vou... Inspira, expira, inspira, expira. E não vou ficar nervosa. Vou falar com serenidade, né? Mas eis que aconteceu. A pessoa disse algo na condição dela, no tom dela, e me diga, se eu, que sempre julgava do lado de lá, se eu inspira e expira. Eu inspirei e falei, sem pensar duas vezes. Claro que nada ofensivo, é claro, mas eu me coloquei de uma forma que poderia ser mais amena. E depois eu fiquei danada comigo, porque eu sempre dizia que eu não agiria dessa forma. Mas eu só pude perceber essa minha fragilidade de saber que aquele tipo de fala me incomodou o suficiente para que eu não conseguisse me segurar, porque eu estava naquela convivência, frente a frente. E, gente, quando nós falamos que nós temos que conviver com o outro, esse conviver é ver, é olhar, é ouvir o outro, é falar com o outro, é sentir, dar um cheiro, um abraço, é envolver, é perceber o outro. Como é que a gente faz isso
se não for assim como nós estamos agora. Perto, vendo, presencialmente, já que é uma palavra tão usada hoje em dia por conta dos sistemas de trabalho híbrido. Presencialmente. Eu não estou falando de fazer tudo isso através disso daqui. Eu não estou falando que nós temos que ouvir o nosso amigo através disso daqui. Sabe aquela coisa de que a gente manda um oi para um amigo? Oi, como é que você tá? Ele resolve dizer como ele está e aí ele grava um áudio, aconteceu isso e isso, aí você, imagina, não posso deixar ele no vácuo, né? Aí você manda um texto enorme de incentivo, aí ele fala muito obrigada, aí você põe um emoji de coração. Quando não é o pior, e põe só o joinha, né, gente? Gente, essa pessoa, ela fez uma narrativa de que ela estava passando por uma dor, por um problema, por uma questão, por uma dúvida. E a gente, para se abster da nossa negação, a gente responde, né, gente? Isso não é conviver. Isso são as facilidades que a tecnologia nos trouxe. O conviver que eu falo não é essas mensagens no WhatsApp, não é a gente dar uma curtida num texto, numa foto, numa mensagem, não sei o quê, no Instagram, no Facebook, TikTok, sei lá mais o quê. O conviver, gente, requer estar próximo. E quando eu falo para vocês que isso não é convivência, não é que eu sou contra o celular, sou contra a tecnologia. Ai, Ivonete, pelo amor de Deus, acorda para a vida, hoje tudo é no celular. Não, eu não sou contra a tecnologia, mesmo porque, gente, a evolução tecnológica, todas as descobertas que nós temos na área da tecnologia, ela é necessária para o progresso desta terra, não tenha dúvida disso. E nós temos sim que estar conectados, como não? Nós temos que estar conectados para saber o que acontece no mundo, para ter as informações, porque tudo chega muito rápido, para que nós possamos ter a nossa própria opinião, para que nós possamos contestar, para que nós possamos, através das informações que nos chegam, agir, reagir, fazer alguma coisa, se mover. Nós precisamos sim. Louvado seja Deus, a tecnologia. E eu tenho, gente. Vocês acham que eu não entro lá no Instagram para ver? Vocês acham que eu não posto uma foto? Posto também. Mas eu coloquei, eu acho que vocês sabem disso, aqui nas configurações das minhas redes sociais, um limitador de tempo. Que eu coloquei 2 horas por dia no máximo. E quando eu extrapolo, chego nessas 2 horas, esse meu amigo aqui, ele fala assim, hello, 2 horas que você tá aí conectada no Instagram, não sei o que, não sei o que. E aí eu falo, opa, sinal de alerta. Hora de parar. Que eu já dediquei muito tempo do meu dia para ficar sozinha. Aqui, gente, numa das perguntas, ele diz assim, ó, por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Quando nós estamos com o nosso celular, nós temos uma ilusão de que nós estamos conectados. E estamos. Mas nós estamos sozinhos. Conectados com essa ilusão de estar perto, mas nós estamos sozinhos. Gente, a tecnologia veio para nos servir e não para nos aprisionar. Ela veio para nos unir, não para nos distanciar. E nós, enquanto seres racionais, enquanto filhos de Deus, enquanto criaturas que têm dentro de nós essa condição da divindade, nós temos que ter sabedoria e discernimento de usar todos os instrumentos que estão à nossa disposição, mas para o nosso bem. Gente, esses dias eu esqueci o celular em casa, cheguei no trabalho, aí a gente falando, aí eu falei, nossa, não sei o que eu estava falando, eu falei, nossa, eu preciso ativar o Zoom aqui, porque se eu precisar falar com meu marido, ele sabe o telefone aqui do banco. E ela falou assim, mas você não trouxe o seu celular? Eu falei, não, esqueci.
Como? E você não voltou para pegar? Eu falei, não. Aí claro, uma jovem, né, gente? Se nós que somos já velhinhos, já temos que nos vigiar para colocar um tempo para ficar, imagina os jovens que já nasceram nessa era da tecnologia. Ela falou, nossa, se eu ficar sem meu celular eu morro. Eu falei, que dó que eu tenho de você, minha filha? Gente, quando ela falou assim, eu voltaria de onde eu estivesse. E eu falei isso para ela, acenda o sinal de alerta. Quando nós esquecermos nosso celular e ficarmos desesperados, acendam o sinal de alerta. Porque veja, esse pequeno... Eu sei, gente, que tem gente que trabalha o tempo todo conectado. Tudo bem, é diferente. Mas veja, quando nós falamos que eu não consigo viver sem isso, acendam o sinal de alerta. Porque nós estamos vivendo na solidão. Tem uma música do Thiago York que chama Desconstrução. É uma música belíssima, dura. Não sei se alguém aqui conhece. Então, por favor, vocês procurem, viu? Lição de casa para a turma de hoje. Ler a Lei da Sociedade, são só 9 perguntas. E ouvir e ler a letra do Thiago York, que chama Desconstrução. Que ele fala exatamente sobre essa questão da dependência que nós temos com as mídias sociais, dessa ilusão. Uma música, uma letra forte, mas muito poderosa para a reflexão. Leiam. E hoje, gente, eu gostaria, por isso que eu me contive nessas primeiras questões, porque eu queria muito que a gente refletisse sobre isso. Do que essa tecnologia, do que as redes sociais estão tomando conta da nossa vida e nós estamos deixando de conviver, de partilhar. E estamos apenas compartilhando digitalmente. Isso, hoje em dia, cada vez mais é comum a gente estar perto e estar longe. Aí a gente fala, Ivonete, mas o bom da tecnologia é quem está longe pode estar perto de nós através de uma vídeo, Sim, louvado seja, por isso que eu falei, bendita seja a tecnologia. Mas também falei que nós, enquanto racionais e filhos de Deus, nós temos que ter o discernimento e a sabedoria de como usar isso ao nosso favor. Se o meu amigo, minha mãe, mora lá no outro país, louvado seja que eu possa vê-la por uma telinha, falar com ela em real time, em tempo real. Mas, quantas vezes, me digam se eu estiver errada, as nossas famílias estão na sala e tem um no celular, outro no videogame, outro assistindo uma série no Netflix. Todos no mesmo espaço, juntos e separados. Por isso que na minha casa, na hora de comer, almoço, refeição, celular na mesa não. Ele não é convidado da minha família. Porque essa hora é para a gente prestar atenção naquilo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que está à nossa mesa. É para a gente prestar atenção às pessoas que estão ali na nossa família. É para a gente conversar, para a gente dar risada, para a gente debater. Lá em casa acontece muito isso. Na hora do almoço, sempre um fala uma coisa e o outro já contesta. Que bom! Aí, nós estamos compartilhando, efetivamente. Dando um coraçãozinho, mas pessoalmente, né? E a gente também vê muito, gente. Eu tenho certeza que isso que eu estou falando, todos vocês já presenciaram em algum momento. Você vai num restaurante e tem um casal. Casal de 2, tá, gente? Sentado na mesa, cada um com o celular. Nós vemos num show pessoas que passam o tempo inteiro filmando o show. Olhando o show por aqui, inclusive. Aí eu vou fazer um parênteses, né, gente? Para dizer que eu vi isso ontem. Só para causar inveja de vocês, se vocês não foram. Ontem eu fui lá no Parque Vila Lobos assistir um show do Diogo Nogueira. Tem gente que não gosta. Eu adoro Diogo Nogueira com a Orquestra Sinfônica Ouro Preto. Coisa mais linda, gente. Adoro aquele sambinha, né, gente? Para você... E não era um, não, gente. Era mais de uma pessoa o tempo inteiro filmando. A pessoa não usufrui o momento.
Que está preocupado em filmar o Melhor anda e zoom no Diogo, e faça Diogo e zoom no Diogo, porque a pessoa está logo à minha frente, né, gente? Aquele vai e volta já está até me incomodando. Deixa eu ver Diogo, mas não, a criatura está com o celular assim. E aí a pessoa fica lá, ela não usufrui aquele momento, a música, a vibração daquelas vozes quando cantam um coral juntos, a vibração daquela música na célula da gente. Ela não aproveita a pessoa que foi com ela, sabe, para conversar. Meu, olha essa música, bora dançar. Não. Então veja, olha como nós deixamos, gente, de conviver. E nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos do outro. Se nós realmente nos conhecemos, como eu disse lá atrás, louvado seja que nós possamos agir como a gente pensa que vai agir, reagir como a gente pensa que vai reagir. E quando a gente não o faz, porque o outro nos mostrou que nós temos fragilidades que nós não conhecíamos, que a gente possa refletir. Poxa vida, eu não consegui segurar a minha ânsia de falar. E por não segurar quando eu achei que eu o faria, eu usei um tom mais áspero. Peraí, Ivonete, você precisa rever essa sua condição. Você precisa rever por que a fala do outro te atingiu desse jeito. Não é culpa do outro, é culpa sua da maneira como você recebeu. E reagir também é sua responsabilidade de como você recebeu. Então veja, gente, o quanto estar na convivência com o outro é importante. A nossa família, que é a nossa primeira grupo de sociedade de convivência. Quantos de nós temos problemas familiares de convivência? Ou com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com o cunhado, ou com uma sogra, né, gente? Com uma sogra, coitada da sogra. Ou com o sogro. Eu sempre falo aqui o cunhado, né, gente? Porque tem uns cunhados que é folgado, fala, Ivonete, dá não. Tu fala isso porque você não conhece meu cunhado. Porque se tu conhecesse, tu não ia querer conviver com ele. Não, você não está no meu lugar. Gente, é aquele cunhado. Sabe aquela pessoa que a gente fala, eu não suporto isso nessa pessoa? Aí, a convivência com essa pessoa traz em nós esse sentimento de não suportar a condição daquela pessoa. Mas por causa de quê? E aí, é esse aprendizado que a convivência tem que nos trazer. Por que eu não suporto isso no outro? O que é em mim que se incomoda tanto com a condição do outro? Porque se a tal pessoa se comporta de uma maneira que você não aprova ou que você não faria, é uma condição do outro. Cabe a você despertar em você, no seu autoconhecimento, a sua tolerância, para saber que aquilo não é seu. É uma condição dele e tudo bem, não deveria nos afetar. Se nós realmente nos conhecêssemos. Mas se nos afeta, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que temos aquele cunhado. Porque ele nos mostra que nós não somos a melhor pessoa do mundo. Que nós não somos a pessoa mais legal do mundo, como a gente acha que muitas vezes somos. A gente fala, não, Ivonete, eu tenho defeitos, eu sei disso. Mas eu sou uma pessoa legal nisso. Né? Que a gente quer fortalecer as nossas qualidades. A gente não pode ignorar aquilo que não é bom em nós. Porque nós só vamos mudar, modificar, se nós primeiro reconhecermos. E nós só vamos reconhecer, gente, diante dessa convivência difícil. Se nós convivermos apenas com pessoas que concordam conosco, numa sociedade, entre aspas, paz e amor, que é claro que nós queremos isso um dia, mas se nós convivermos em pessoas apenas que concordam conosco, que acham que tudo que nós fazemos é legal, como é que nós vamos evoluir enquanto espíritos encarnados nessa terra? Porque se nós estamos nessa terra, minha gente, nós temos algumas, várias, muitas, milhares de pontos a se modificar.
Então, se nós não tivermos de frente a essas nossas fragilidades e imperfeições, como é que nós vamos tentar modificá-las? Então, gente, aquela pessoa difícil que aparece para nós em vários desses núcleos de sociedade que nós vivemos, na família, no trabalho, até na nossa lugar onde a gente pratica a nossa religiosidade, não importa seja um centro, um terreiro, um templo, até nesses lugares nós temos divergências. Porque a gente sabe que a gente não vai se afinar com todo mundo igualmente. Mas o que eu quero deixar aqui é que nós possamos prestar atenção na convivência com aquelas pessoas que nos incomodam. O que é que essas pessoas estartam em nós? Por que é que nós carregamos dores e mágoas de relacionamentos que nós tivemos em nossas convivências nesses grupos que eu falei? Principalmente familiar. É muito doloroso quando nós vemos nesse grupo social, nesse primeiro grupo de convivência da nossa família, quando nós vemos desavença, dores, quando nós vemos relações mais mal resolvidas por conta de palavras, ações que foram surgidas nessa convivência desde criança, que nós não resolvemos. Porque algo no outro, no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos irmãos, nos nossos filhos, nos atingiu e nós guardamos aquelas dores sem tentar entender o porquê. Gente, às vezes nós carregamos mágoas por conta de uma ação do outro, que é apenas a condição do outro, não é sobre nós. Porque às vezes a gente fala, mas ele é assim com todo mundo. Tá, então, se ele é assim com todo mundo, é uma condição dele. Por que nós temos que guardar feridas e mágoas por uma condição do outro? Não nos cabe. Mas veja, gente, que é isso que a convivência nos traz. E aí, gente, quando fala isso é tão, eu grifei porque isso é tão importante para mim, que nós precisamos um dos outros. Os homens não foram feitos para viver, os homens foram feitos para viver em sociedade e não sozinhos. Quando eu leio isso, numa questão lá, feita no Livro dos Espíritos há 150 anos atrás, mostra que para nós evoluirmos nesta terra, nós precisamos estar juntos, enfrentando as dificuldades, as dores que essa convivência nos traga. Mas, gente, quem disse que conviver é ruim? Olha, gente, quanta gente boa nós já cruzamos na nossa vida. Quantos bons momentos nós tivemos na nossa vida de festa, de celebração, de ir estar junto. E aí a gente vem alucinado na era da tecnologia, aí vem a pandemia. O que a pandemia nos trouxe? A pandemia nos trouxe isso, gente. Quando nós fomos obrigados a ficar longe. Quando antes era uma opção. Mas aí nós fomos obrigados a ficar longe. E aí o nosso coração doeu. Porque a gente não pôde mais ver a sua mãe, seu tio, a sua avó, o seu filho, sei lá mais quem que a gente via, de vez em quando, mas que a gente via quando queria. E aí veio a pandemia nos impor uma condição. E aí a gente sentiu falta do quê? O que foi que nós mais sentimos falta? Foi de estar junto, de conviver, de dar abraço, aquilo lá que eu falei lá no começo, lembra? De ver, de olhar, dar um cheiro. E aí a pandemia vai passando. E aí eu louvo a Deus que a gente tem hoje o sistema híbrido de trabalho. Que eu sou totalmente contra ser 100%. Porque aí você só usufrui de um daqueles grupos. Que antes nem isso fazíamos. Porque aí quando essa
esse não é híbrido e é 100% em casa, a gente fica mais com esse grupo da família. E aí quantas desavenças e quantas questões aconteceram, não é? Por conviver, ter que conviver mais dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso companheiro. Mas a gente deixa de conviver com os outros grupos, que podem e certamente vão agir diferente do grupo da família, que vão nos confrontar mais. O grupo do trabalho, o grupo da rua, da sociedade como um todo, o grupo dos amigos. Eu sou muito a favor do híbrido, porque você vai ter um equilíbrio melhor, você vai poder estar mais com esse grupo da família, mas você também vai estar com outro grupo, as pessoas que você passa no dia a dia e não conhece, mas você pode observar, fazer uma nova amizade, se você não estiver no metrô, como a grande maioria, sim. Eu ando com o celular na bolsa e eu me vigio para no metrô não ficar com ele na mão. Porque, gente, a gente olha, eu vou fazer um parênteses aqui para vocês, que quem já me conhece, já me ouviu falar, já ouviu falando isso outras vezes, mas para quem não ouviu, né? Tem gente nova aqui, a Adri tá aqui, o Ale também tá aqui, que são novos, acho que não tem mais ninguém novo hoje na casa. A minha mãe, quando eu era pequena, a gente saía para andar de ônibus. E aí a minha mãe sempre fazia assim, e eu levo isso comigo até hoje. Ela falava assim: Van, tá vendo aquela moça ali? Tô, mãe. Tadinha, tá triste. É, mãe, por quê? Brigou com o marido. Mas como é que você sabe? Não, olha o jeito dela. Tá, mãe. Olha aquele outro ali que foi, nossa, teve um arranca-rabo com a sogra. É, mãe, eu lá com ele tá com a cara fechada. Aí passam na rua, ela olha aquele lá, eita, aquele lá ganhou um emprego novo, olha como tá feliz. E eu achava isso, e hoje, quando criança, eu achava isso engraçado. Mas hoje eu vejo que ela estava observando e ela estava vivenciando aquele momento. Ela estava olhando o outro, imaginando o que poderia estar ocasionando aquela cara fechada, aquele olhar triste, aquela cara alegre. Gente, hoje eu vejo isso assim. Hoje, quando você entra no metrô e todos estão com o celular na mão, eu lembro da minha mãe. Porque eu falo, tanta gente no metrô lotado e todos sozinhos. Ninguém olha para o outro para observar o seu olhar. Para saber, será que ele está triste porque ele brigou com a mãe? Ah, dá um amparo ali para ele, vai Deus. Orar por ele sem nem o conhecer. Então, gente, eu me vigio para não ser mais um. E nós temos que fazer o mesmo. Veja, nós vivemos num momento de pressa, tudo é muito apressado. Então, assim, as pessoas vão almoçar juntas e estão com o celular na mão, servindo a sua comida, mal vendo o que estão comendo. E eu falo para o pessoal no banco, gente, não precisa levar o celular. Porque se for notícia ruim, pelo menos você almoça tranquilo e feliz. Se for notícia boa, você vai ficar mais feliz ainda de bucho cheio. Por quê? Por que essa pressa? Meu Deus, é 1 hora de almoço. Eu não preciso estar conectado com tudo que está acontecendo neste momento. Eu não preciso. Eu não preciso estar conectado com o que está acontecendo em todo momento em 20 minutos, meia hora de metrô. Ai, Ivonete, é para me distrair. Meu, cutuca o cara do lado. Leva um livro. Sabe, pelo menos você não está com essa tela. Não tá, e você, num livro, você tem que se concentrar. Aqui, gente, vocês me digam se eu estou mentindo. Você vê um Instagram, passa o outro, passa o outro, passa o outro. A gente fica acelerado. Eu leio o meu livro, tenho me vigiado muito para isso. Já pus o tempo máximo que eu posso ficar, tenho levado meu livro. Quando eu não levo o livro, eu sou a chata mesmo, a pessoa está no celular,
eu já pergunto, mas você sabe qual que é a próxima estação? Eu tô meio perdida. Inventa até uma mentira, sabe que eu não sou daqui, não ando muito de metrô. Aí a pessoa já é obrigada, né, gente, a baixar o celular, que chata essa pessoa. Mas aí ela já me dá uma abertura, aí você já conversa, pessoal, de onde você é? Aí eu tenho que lembrar da mentirinha, né, gente, que eu não posso desmentir. Mas você cria uma pequena conexão. E, gente, eu saio do metrô feliz quando eu consigo tirar alguém 1 minuto dessa ansiedade que o celular nos traz. Dessa ansiedade da falta da convivência presencial nos traz. Gente, isso é uma verdade para que nós possamos refletir que hoje o mal do século é a ansiedade, são as doenças emocionais e mentais. É a ansiedade, é a depressão. Porque tudo é muito rápido. As respostas são rápidas. Nós vemos principalmente muitos jovens sofrerem com isso. Nós temos psicólogos aqui? Temos? Levantem a mão se nós temos. Temos. É mentira? Eu estou exagerando? Como é que você chama? Danilo. Eu sei, tá, gente? Mas vocês não sabem, então eu pedi para ele falar. Danilo, isso não é uma verdade? Esse número de pessoas, não sei se no seu caso, mas jovens, até pessoas adultas que estão com essa questão de ansiedade, como é que é isso? Isso não é uma realidade na sua profissão? Tanto, meu filho também é psicólogo, e eu li uma matéria o ano passado, um pouco mais, quando a gente estava quase terminando a pandemia, que dizia que algumas profissões vão acabar, economista, administrador, desculpa aí, hein, gente, tem administradores, economistas aqui, não fiquem tristes, tá bom? Foi só uma matéria, não estou dizendo que vocês não vão servir mais para nada não, calma. Mas diziam que vão ser profissões que não vão ter mais na grade de uma faculdade, porque elas podem ser englobadas em outros cursos, e que as profissões do futuro, inclusive por conta da evolução do nosso planeta, são as profissões que trabalham com as pessoas. Profissões da área da saúde, pedagogia, psicologia, sociologia, que trabalham com as pessoas, com a saúde física, mental, emocional. E tem que ser. Hoje, gente, cada vez mais a gente precisa de uma terapia. Olha, gente, se vocês precisarem, Danilo é sensacional, viu? Olha, Danilo, já estou fazendo a propaganda, hein? Então, gente, sempre, e hoje, louvado seja Deus, nós vemos muito mais psicólogos hoje, né? Coisas que a gente nem via tanto. Homens, Danilo, menos ainda. Sempre era rotulado como uma profissão muito mais feminina, mas não. Então, gente, eu queria muito trazer nesse capítulo primeiro... Gente, como você parece o Fred lá do Desimpedido, né? Já te falaram isso? Não. Ah, desculpem, gente. Olha, é culpa disso aqui, ó, viu? Depois tu olha para tu ver como tu se parece. Nossa, você viu, né, gente, como eu tô moderna, né? Bom... Então, gente, eu queria falar sobre essas primeiras questões para que a gente possa refletir, porque eu achei isso muito atual na nossa vida. E aí, gente, vamos conviver com as pessoas, tá bom? Porque só na convivência que nós vamos nos descobrir, nós vamos nos conhecer, nós vamos nos modificar e nós vamos ter a possibilidade de amar. E, gente, na convivência é que a gente vai poder trocar energia, que a gente vai poder ver um sorriso, é que a gente vai poder se contagiar com a alegria do outro, é que a gente vai poder dar um abraço, dar um cheiro e sentir aquele envolvimento que tanto nos faz bem. E hoje é Dia dos Pais. Então, primeiro eu quero dar parabéns a todos aqueles que tiveram a chance e aceitaram a oportunidade de trazer ao mundo outros espíritos, que assim como nós também precisam se desenvolver. E dizer para aqueles que tenham os seus pais, que se possam, comprem um presente, mas que se não possam
E se eles estão perto, dê-lhes a sua presença. Vão até lá. Ai, Ivonete mora longe. Tudo bem. Ligue. Não mande uma mensagem de texto. Não ligue apenas um telefone. Use isso com sabedoria. Faça uma chamada de vídeo. Olhe para a carinha dele. Mas se você puder, se ele estiver aqui encarnado, se você tiver dores, perrengues com esse pai, reflita. Vale a pena guardar tudo isso? Para que talvez amanhã ele não esteja mais e você se arrependa de não ter aproveitado a oportunidade de pedir desculpa ou simplesmente desculpar? Vá lá, dê um cheiro no seu velho, como a gente diz por aí, né? Dê um abraço. Fale, aí, paizão. Reconheça, agradeça. Ou simplesmente agradeça pelo fato de você estar aqui. Foi graças a uma mulher e um homem, espíritos que se dispuseram a te dar essa chance de existir. Se ele não está mais aqui, não tem problema. Se recolha um minuto do seu dia e ore. E reconheça e agradeça por esse espírito que não está mais aqui ter te dado a chance de existir. Então, meus queridos, para hoje era essa mensagem que eu deixei. Eu até nem cantei hoje, né, gente? Podia ter cantado, hein, gente? Porque ontem eu fui assistir Diogo Nogueira. Tá tudo aqui, ó. Deus é maior, maior é Deus. Quem está com Ele nunca está só. Para estar com Ele, nós temos que estar com o outro, porque Ele está em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos uma boa semana e que quando vocês estiverem no metrô, no ônibus, no carro, vocês se lembrem de mim, tomara. E você olhe para o lado e faça alguém por um minuto se desconectar e se conectar com você. Isso é muito bom, gente, é muito bom. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, mentores e protetores de cada um de nós, desta casa de luz e de amor, nós rogamos e agradecemos. Como diz a canção, Deus é maior. Se nós estamos com Ele, nós nunca estaremos sós. E estar com Deus é estar com todos os seus filhos. É conviver, é compartilhar, é estender uma mão, é ouvir, é desabafar. Vamos rogar a Deus e agradecer, porque nós temos pessoas que amamos, que estão ao nosso lado e que nós podemos tê-las ao nosso lado, observá-las, senti-las, tocá-las. Nós louvamos, Senhor Jesus, por tudo que temos nesta vida, pelo corpo físico que acolhe a nossa alma, pela comida à nossa mesa, pelo teto que nos protege do frio, do calor. Agradecer pela profissão que escolhemos, pelo lugar aonde trabalhamos. Agradecer por termos consciência de buscar reflexão para o nosso espírito. Agradecer, Senhor, pelas bênçãos cotidianas que recebemos diariamente, por poder acordar, abrir os olhos e enxergar, por ouvir os sons do nosso dia a dia, por poder pôr os pés no chão e caminhar, por ter alguém para abraçar, alguém para conversar,
alguém para nos acolher. Agradecemos, Senhor, pela família onde nascemos, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos espíritos que vieram como os nossos irmãos na família, por aqueles outros espíritos que adotamos como irmãos, por termos tanta afinidade espiritual. Agradecemos por todas as pessoas que passaram pela nossa existência, que nos ensinaram, que fizeram com que nós pudéssemos nos olhar, nos entender um pouco mais, reconhecer nossas falhas e nossas virtudes. Louvado seja os nossos inimigos e aqueles que nos magoaram, porque dali tiramos algum aprendizado e crescimento. Agradecemos, Senhor, em especial aos nossos pais, aos nossos avós, a esses espíritos, Senhor, que nos deram a chance de nascer, que nos conduziram, nos ensinaram nas suas condições como deveríamos ser e agir nesta vida. Nós louvamos e agradecemos, Senhor, a este planeta que nos acolhe. E pedimos, Senhor Jesus, nesse planeta que passa por um processo de evolução espiritual, nós pedimos que a Tua misericórdia envolva e proteja nossos rios, mares e oceanos, nossa fauna, nossa flora. Que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, envolva e proteja esta humanidade. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus.